Boa noite, bem-vindos ao especial informaçãoaverdade.com. Voltamos para dar conta da atualidade da região de Tâmega-Sousa e também sobre os dados da pandemia da Covid-19. Vamos lá daqui a pouco. Agora começamos com uma reportagem de uma das empresas que durante o confinamento da pandemia da Covid-19 mobilizou uma onda de solidariedade para com o Centro Hospitalar do Tâmega-Sousa. Trata-se da AMG Arquitetura e Construção. No especial informação de hoje, viemos à AMG Arquitetura e Construção, em Abragão, porque vamos falar também do tempo do confinamento e da pandemia da Covid-19. Na altura em que todos estavam em casa, todos estavam a cumprir o seu recolhimento, esta empresa foi fazer aquilo que poucos fizeram nesta região. Juntaram-se e fizeram uma onda de solidariedade para entregar aquilo que era necessário ao Centro Hospitalar de Tâmega-Sousa e outras associações. Para percebermos melhor o que é que eles estiveram a fazer nestes 2 meses de solidariedade, Mateus Oliveira, arquiteto desta empresa, nos tempos livres, num sábado como hoje, juntavam toda a gente aqui à volta para entregar e para levar aquilo que era necessário ao Centro Hospitalar e outras associações aqui da região. Olá, Iva. Sim, exatamente. Nós aproveitamos o tempo que passamos aqui, nós temos passado aqui basicamente todos os sábados dos últimos 3 ou 4 anos da nossa vida, e como estávamos naquele período de recolhimento e começámos a perceber que havia de facto muitas carências aqui à nossa volta, então resolvemos aproveitar alguma dinâmica da que tínhamos aos sábados aqui a trabalhar, em prol do hospital. Nós fizemos as coisas de 2 formas diferentes. As pessoas que estavam mais à vontade marcavam connosco e vinham aqui trazer de forma separada, não vinham todas ao mesmo tempo, e as pessoas que por qualquer motivo pertenciam a algum tipo de grupo de risco, nós passávamos e fazíamos essa recolha. Tínhamos inclusive pessoas que ligavam, por exemplo, para o mini mercado ou para a farmácia, ou para algum restaurante, e deixavam lá as coisas, ou encomendavam por telefone ou pela internet, e nós passávamos só a fazer a recolha do material que nos ia chegando. E porquê é que vocês fizeram isso? Ou seja, porquê é que vocês se juntaram aqui um sábado e pensaram, vamos ajudar? Como é que essa ideia surgiu? Porque, de facto, este período de confinamento e de recolhimento acabou por motivar em nós, como em muitas outras pessoas, se calhar uma dimensão mais introspectiva de nós e pensarmos um bocadinho de que forma é que podemos, de que forma podemos mudar o nosso modo de estar perante a sociedade. E passou um bocadinho por aí. Essa reflexão foi pensar, muito bem, há necessidades, há carências, vamos tentar fazer alguma coisa. E no fundo, aqui a AMG, mais do que um local de trabalho, acaba por vir sendo uma espécie de incubadora de muitas coisas, de muitos projetos, de muitos planos. Alguns serão conhecidos já nas próximas semanas, algumas coisas. E tem despertado também em nós esta necessidade quase de intervir em termos de comunidade, sobretudo aqui na comunidade de Abragão, e inevitavelmente o Hospital Padre Américo, sendo o hospital que em caso de necessidade trataria as pessoas de Abragão e as pessoas aqui à volta, resolvemos apoiar o hospital. Falamos em 2 meses que as pessoas estiveram confinadas a casa, sendo a AMG pensar em casas, será agora uma altura em que as pessoas também vão perceber a necessidade e a importância de ter um lar? Esse exercício é muito engraçado. Eu estou a contar escrever, fazer uma reflexão agora, se calhar no fim do mês de junho, sobre o impacto do Covid e a forma como as casas devem ser pensadas, mas tenho a certeza absoluta que esta pandemia motivou seguramente uma reflexão na forma como as pessoas pensam as suas casas, como as pessoas usam as suas casas. Eu tenho escrevido muito ao longo dos últimos dias. Estes 2 meses foram antagónicos, porque por um lado estávamos presos, entre aspas, mas por outro a dimensão criativa e a vontade de fazer coisas foi muito engraçado, foi quase aqui um sentimento antagónico, e a reflexão em torno das casas é uma reflexão que se impõe fazer, porque nós continuamos a fazer casas que não são efetivamente lares, são quase
destituídas de sentido, são quase máquinas de habitar e não é isso que se quer. E há muitas pessoas que vão pensar sobre isso e que vão refletir um bocadinho sobre a sua relação com a casa, não é? Muito rapidamente a sala de estar, por exemplo, tornou-se escritório, tornou-se sala de aulas, e é muito engraçado perceber até que ponto a casa foi capaz de responder efetivamente às necessidades que as pessoas têm dela. Vocês, quando alguém vem naquilo que estão a pensar fazer? É assim, nós, a AMG Ativa, somos uma empresa que reflete a nossa mentalidade. É muito importante que a nossa mentalidade depois se reflita na própria comunidade. Nós entendemos, nós achamos que já temos experiência, que temos um saber, que temos uma forma de pensar que nos obriga a ter essa responsabilidade perante a comunidade. Há bocado o meu filho Mateus estava a falar sobre a questão da solidariedade. A questão da nossa ação em termos de solidariedade, para além de refletir aquilo que é a nossa mentalidade, também se reflete num pensamento em que nós sentimos a obrigação, como empresa, de fazer algo em prol dos outros. Então o facto de nós pensarmos, vamos fazer qualquer coisa, vamos mobilizar as pessoas, aparentemente parece que isso aqui é uma coisa assim fácil, e de certa forma foi, porque as pessoas aderiram muito bem, as pessoas gostam de nós, as pessoas aderiram muito bem, mas depois nós também tínhamos que mobilizar as outras empresas ligadas ao nosso ramo. E elas também aderiram, também nos trouxeram coisas, também nos enviaram coisas, também nos deram dinheiro para nós podermos fazer compras, e compras em situações até difíceis, porque havia máscaras que era difícil de encontrar, situações de fornecimentos que aumentaram muito o custo. Mesmo assim nós conseguimos mobilizar. E o facto de que nós temos este pensamento obriga-nos também, naquilo que é o nosso espaço profissional, naquilo que é a nossa experiência, de colocar nas pessoas, de os ouvir, de os entender, de lhes colocar a nossa mentalidade à disposição, e eles próprios nos falarem, para nós, juntamente com eles, criarmos aquilo que há de encontro ao que as pessoas esperam, para elas próprias, porque cada pessoa é uma pessoa. Cada casa há de ser uma casa, cada loja há de ser uma loja, cada estabelecimento comercial há de ser um estabelecimento comercial, cada loja de roupas há de ser uma loja de roupas, e essa loja de roupas há de ir de encontro àquilo que é o objetivo daquela pessoa, bem assim como o seu próprio caráter, o seu próprio espírito. Portanto, vocês pensam e analisam a personalidade de cada um? Sim, claro, objetivamente. E conversarmos isso com as pessoas, porque isso é importante, nós sentarmos aqui e conversar com elas, perceber como é que as pessoas são, quais são as emoções que as pessoas querem sentir, não é? Qual é a ilusão que as pessoas têm, qual é a paixão que as pessoas têm, qual é o resultado que as pessoas pretendem obter. E nós próprios, dentro desse espírito, tentarmos também desafiar-nos para lhes conseguir, quer o Mateus em termos da concepção, porque nós fazemos muito a concepção e a execução, quer nós depois na execução, e muitas das vezes nós conversamos, às vezes até discutimos, os dois, porque ambos temos personalidades fortes, ambos temos pensamentos e temos formas de criatividade distintas e sustentadas. Temos muita experiência, não é? Eu ando aqui há 43 anos, o meu filho já anda para aí há quase 15, portanto há já uma experiência muito grande, uma experiência de vida que nos permite colocarmos a nós próprios um grande desafio e ao mesmo tempo colocarmos às pessoas um saber, e até a nossa própria paixão. Que nós também, tudo aquilo que nós fazemos com paixão, como se fosse exatamente para nós. Quer seja na concepção, quer seja na execução. Aquilo depois é uma coisa que é nossa. Uma característica própria, isto é, nós procuramos criar uma coisa nova, uma empresa que tivesse um espírito novo. Desde logo, incluímos a parte do projeto e a parte da execução, como há bocado estávamos a falar.
O meu filho é meu filho e, como é óbvio, eu acho que é um excelente arquiteto. Obviamente ajudamos mutuamente, como disse, eu também tenho muita experiência em termos de trabalhar nestes 43 anos com os maiores arquitetos deste país, arquiteto Cisa Vieira, arquiteto Souto Moura, arquiteto Alberto Neves e tantos que eu neste momento nem me consigo recordar, e com todos eles nós vamos aprendendo e vamos criando de nós próprios as nossas formas, as nossas soluções. E estamos inseridos na área dos projetos das obras particulares, e isso é mais o Mateus que trata. Temos também uma área que é os projetos de obras públicas, e temos vários técnicos a trabalhar connosco. E temos também a concepção e execução, que também é uma coisa que nos dá muito prazer, porque criar uma ideia, criar um projeto e depois concretizá-lo, e ir levando aquilo bocadinho a bocadinho, fundação a fundação, azulejo a azulejo, escolha a escolha, cor a cor, forma a forma, e depois concretizar aquilo que está na nossa cabeça, e de repente aquilo aparece ali. E é uma coisa nossa, e é uma situação fantástica. E projetos para o futuro desta empresa, neste momento? Aliás, antes dos projetos para o futuro, perceber nesta fase como é que está este setor. Ou seja, a Covid veio travar aquilo que era o desenvolvimento que estava a sentir? Assim, a pandemia teve efeitos sobre toda a economia, aliás, teve efeitos que se refletiram a nível mundial. A construção também teve algum impacto, mas foi um impacto relativo, porque a construção continuou a trabalhar. Nós continuamos a trabalhar, obviamente, com os condicionalismos daquelas medidas necessárias, desde o afastamento, o uso de máscaras nas viaturas, não ir a restaurantes. Nós proibimos a ida aos restaurantes e cafés ainda antes de ser proibidas pelo próprio governo, porque eram os pontos assim mais vulneráveis. E relativamente ao futuro, nós estamos para além dos projetos e da concepção e execução, também estamos a comprar imóveis para transformar e vender. Temos também projetos na área de estabelecimentos comerciais e novos serviços aqui na nossa vila. A nossa vila é uma vila grande. Nós neste momento estamos muito empenhados em ter uma intervenção muito acentuada na nossa vila. Achamos que o desenvolvimento que ela teve nos últimos anos não foi nenhum, a não ser as iniciativas privadas, e está na hora de nós e outras pessoas como nós mudarmos este tipo de mentalidade e partirmos para projetos novos, e nós, que também temos essa obrigação perante os abragonenses, de ajudar e contribuir e criar uma mentalidade nova para o desenvolvimento da nossa vila. AMG Arquitetura e Construção em Abragão, no concelho de Penafiel, para o mundo. Pela atualidade da região do Tâmega Sousa, vamos dar conta da Feira Quinzenal de Campelo no concelho de Baião, que retomou a atividade esta segunda-feira, 8 de junho, após a interrupção motivada pela pandemia da Covid-19. Paulo Pereira, Presidente da Câmara Municipal de Baião, fez questão de estar presente nesta reabertura, por forma também a transmitir uma mensagem de confiança e de retoma da economia do setor. Por Lousada, o Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel deu um parecer positivo ao requerimento da Câmara Municipal de Lousada para que a RIMA cessasse com a deposição de resíduos provenientes do estrangeiro no aterro situado em Lustosa. Sobre os dados de hoje da pandemia da Covid-19, a Direção-Geral de Saúde deu conta de um aumento em 3 concelhos da região do Tâmega Sousa. Amarante passa assim a ter 102 casos, Lousada 346 e Paços de Ferreira conta agora com 314 casos. Não houve alterações nos restantes municípios da região do Tâmega Sousa. A nível nacional, Portugal apresenta 1.492 mortes, são mais 7 que no dia de ontem, e 35.306 infectados, mais 421 novos casos. Destes, 386 pertencem à região de Lisboa e Val do Tejo. O número de recuperados voltou a subir, agora para 21.339.
Registram-se ainda 394 pessoas internadas, das quais 65 estão em unidades de cuidados intensivos. O Especial Informação volta amanhã. Para continuar a acompanhar a atualidade da região e também da pandemia, estamos em averdade.com e nas nossas redes sociais. Até amanhã.